Bem, partindo desse pressuposto que nós colocamos, né? E parece concordarmos com isso e não deveria pelo menos ser surpresa da grande audiência, né? Que há muitos pontos em comum entre arminianismo e calvinismo, né? Que todo bem procede de Deus e que Deus é a fonte, né? De tudo que há de bom no mundo. Então, eu fico pensando assim, quando estamos nos referindo à questão do arrependimento, passa obrigatoriamente pela pregação do Evangelho, né? Porque, conforme Romanos, capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, hoje nós pregamos o Evangelho porque, de modo geral, nem arminianos, nem calvinistas, quem são os eleitos, necessariamente todos devem ouvir o Evangelho para se arrependerem, né? Para nascer fé no coração deles, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e gera arrependimento e salvação em última instância. Agora, há um personagem nas Escrituras que, sendo Deus, que é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus, ele também pregava o arrependimento, né? Então, conforme Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Porque é chegado o reino dos céus. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, também narra assim: e depois que João foi entregue à prisão, e João é um outro personagem que também enfatizava muito o arrependimento, né? Arrependei-vos, né? Jesus veio para a Galileia pregando o reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a minha colocação é a seguinte: sendo Jesus Deus, conforme Mateus capítulo 12, versículo 25, diz que ele conhece o coração dos homens, ele não abdica, né? Nós concordamos com isso, creio eu, que a encarnação do Verbo não subtraiu a sua divindade, ele só não faz uso das suas prerrogativas de modo pleno. Mas por que Jesus insiste também no arrependimento como uma resposta humana? Ok, obrigado pela pergunta, uma pergunta excelente. Jesus insiste no arrependimento como uma prerrogativa humana, porque é uma prerrogativa humana. O homem é quem deve se arrepender. É uma exigência, porque uma vez que o homem quebra a lei, quebra os mandamentos de Deus, o único modo que ele tem de ser salvo é se arrependendo dos seus pecados e crendo na única provisão divina para a salvação, que é justamente o sangue, né, dos cordeiros do Antigo Testamento, mas especificamente o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus prega dizendo: arrependei-vos porque o reino está perto, é porque é assim que funciona mesmo. Nós precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas, e a responsabilidade de se arrepender e a responsabilidade de crer é do ser humano. Isso é um ensino bíblico, né? O calvinismo, a teologia reformada, né? Eu mesmo não gosto muito do nome calvinismo, né? A teologia reformada, digamos assim, clássica, ela sustenta aquilo que a Bíblia ensina. Ela procura não selecionar as passagens bíblicas, né? Dizer, bom, essas passagens aqui nos agradam, então nós vamos enfatizar. Essas outras passagens aqui não são tão boas para a nossa doutrina, nós vamos deixar de lado. Então, a teologia reformada procura fazer justiça à Bíblia como um todo, mesmo que, em alguns momentos, fazer isso prejudique um pouco as nossas concepções racionais. Todos nós somos racionalistas, isso é inegável. Nós somos criados no mundo racionalista, somos filhos do iluminismo, quer nós queiramos, quer não. O iluminismo, de uma forma geral, ensina
que duas verdades não podem ser aparentemente contraditórias. Se elas forem, uma é verdadeira, a outra é falsa. Então, se A é verdadeiro, B é falso, se B é verdadeiro, A é falso. Então, existe a tendência no teológico de dizer assim, ou é verdade que Deus decreta todas as coisas, que Deus tem seus escolhidos, que Deus elege, que Deus dá a fé, que Deus dá o arrependimento, ou é verdade que o homem é responsável, que o homem é livre, veja, e quando eu falo livre, eu não estou dizendo livre-arbítrio, mas liberdade de agir. Depois, se for possível, tentarei esclarecer a diferença entre uma coisa e outra. Mas o fato é que a Bíblia ensina as duas coisas. E às vezes ensina isso numa mesma passagem, né? Por exemplo, aquela famosa passagem de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Quando você lê o versículo 12, ele diz assim, Paulo está falando para os filipenses, meus irmãos, é o seguinte, vocês têm que ralar, viu? Vocês têm que se esforçar para desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor. Então veja, o apóstolo Paulo colocando a responsabilidade de desenvolver a salvação sobre os filipenses. Vocês têm que fazer isso. Os dois termos do Antigo Testamento, temor e tremor, ou seja, uma ênfase fortíssima no esforço deles. Pronto. Se tudo acabasse aí, se fosse esse o único versículo, nós diríamos, é o homem quem decide, é o homem quem faz, é somente o homem. Mas aí vem o versículo 13, que diz, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer quanto o realizar. Então ele fala, vocês têm que desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor, mas Deus é quem opera em vocês tanto o querer, vontade, quanto o realizar, ação, fazer. Portanto, eu não posso eliminar um dos dois versículos. Se eu eliminar só o versículo, ficar só com o versículo 12, eu direi, o homem é totalmente livre, é livre-arbítrio, ele é o responsável único. Se eu ficar só com o versículo 13, eu crio um hipercalvinismo, que existe. Muitos dessa ideia. O homem é só um robozinho que Deus vai lá e digita as programadas e diz, você direto para o inferno, você direto para o céu e vocês são, como que diz, programados. Mas a Bíblia ensina as duas coisas. Muito bem. Missionário Jamier, o senhor vai ter um minuto a mais para os seus comentários, porque o Leandro usou o tempo a mais. Então, se o senhor não quiser usar agora, pode usar depois, tá bom? Okay. Mas o senhor tem 3 minutos para o seu comentário. Eu acho que nesse ponto nós divergimos, reverendo, porque o que eu entendo, até entendo João Batista gritando arrependei-vos, os profetas também pregando sobre arrependimento, os apóstolos, nesse conceito que nós não sabemos quem são os eleitos, né? Todo ponto aqui, essa da discussão, perpassa obrigatoriamente pela depravação total, pela eleição incondicional, a expiação limitada ou ilimitada de Cristo, tal. Quando eu li esses textos do próprio Cristo, né, Deus encarnado, propondo o arrependimento, é porque eu entendo desses textos que, embora a fé seja um dom de Deus, quando ele é pregado o Evangelho, Deus espera uma resposta humana. Né? Mesmo Jesus, conhecendo o coração daqueles homens e sabendo o que eles pensam, ele espera do ser humano uma resposta. Então, o tema do programa, Deus é quem dá o arrependimento e a fé para a salvação, ou cabe ao homem arrepender-se? É um dom de Deus. Arrependimento e fé é um dom de Deus. Mas Deus espera que o homem responda a isso. E isso parece estar de acordo com todo o restante das Escrituras que fala de arrependimento. Como, por exemplo, algumas passagens notáveis, Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, né? Mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Mostrando essa possibilidade humana de rejeitar, né, a luz do Evangelho, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, e não responder ao Evangelho, aquele que encobre as suas transgressões. E quando eu estou dizendo isso, de resposta humana à pregação do Evangelho, eu não estou aqui inferindo nenhum mérito, né, ao homem, de se destacar
que a salvação é mérito de Deus, do começo ao fim, né? Deus providenciou a salvação como um todo. Por exemplo, Jó, capítulo 36, versículo 9 e 10, diz assim: então lhes saber a obra deles, veja, através da pregação do Evangelho, porque não tem como o homem ser iluminado e ter consciência dos seus pecados, se não for através da palavra de Deus. E as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas, abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina, e ordena-lhes que se convertam da maldade. Então, à medida que Deus oferece luz suficiente, e o Evangelho é essa luz suficiente, João capítulo 1, verso 9, que ele é a luz que ilumina todo homem, né? É um ponto que, para a minha interpretação, também aponta para essa expiação ilimitada de Cristo, que coloca à disposição de todos os homens o entendimento, a possibilidade de se chegar a Deus, e não há mérito nisso, repito, né? Porque é graça, né? Abundante. E até mesmo na história de Nínive, que é um caso notável do Antigo Testamento, em que a palavra de Deus chega através do profeta Jonas, está lá no capítulo 3, versículo 1 até o 10, e quando é anunciado o Evangelho, depois da relutância do profeta, o povo imediatamente responde aquilo, né? Aquela profecia, aquela palavra de condenação que está sobre eles. Eles reconhecem os seus pecados, não só o povo, mas inclusive todos os governantes. E Deus, versículo de número 10, agora acho que eu vou emprestar um minuto depois para o reverendo. E Deus viu as obras deles que se converteram. Então, essa resposta humana que eu gostaria de deixar claro que Deus espera isso do homem.